Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Política em Ação. E hoje nós vamos falar de um projeto institucional que tem como objetivo oportunizar espaços para o desenvolvimento de estudantes da rede municipal de ensino na área de programação de computadores. Eu estou falando da Escola de Hackers. Por isso estão aqui comigo o secretário municipal de Educação, Edmilson Brandão. Boa noite, professor. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Muito obrigado. E também o coordenador desse projeto lá na Universidade de Passo Fundo, que é parceira da Prefeitura, o professor Adriano Canabarro Teixeira. Boa noite, professor. Bem-vindo também. Boa noite, é um prazer poder estar aqui falando um pouco sobre a Escola de Hackers hoje. Obrigada, nós que é um prazer receber vocês. Então, começo perguntando, quando iniciou essa ideia, há quanto tempo a Escola de Hackers funciona? O projeto funciona desde 2014, né, professor Edmilson? Nessa parceria entre Prefeitura e Universidade, ensinando programação de computadores para estudantes das escolas públicas de Passo Fundo. Ele começou basicamente com estudantes e agora ampliou bastante o seu espectro de atendimento, né? Trabalha com crianças, desde crianças de 5 anos até a terceira idade, desenvolvendo isso que a gente chama de pensamento computacional. Professor, você foi um dos idealizadores, né, desse projeto também lá na universidade. Esse é um projeto que nasce de uma caminhada dentro da universidade, um projeto chamado Mutirão pela Inclusão Digital, que quando eu conheci o professor Edmilson, a gente estava praticamente construindo junto esse projeto, e a gente achou que em algum momento nós precisávamos potencializar, né, dar acesso a mais pessoas a essa habilidade que é fundamental no mundo contemporâneo, que é a habilidade de programar computadores. Foi então que, tão logo o professor Edmilson assumiu a secretaria, convidou para que a gente pudesse criar o projeto agora junto à Secretaria Municipal de Passo Fundo. Então foi bem interessante do ponto de vista de essa caminhada que o projeto teve, começando na universidade e agora já há 5 anos na Prefeitura. Consolidado. Um projeto que se tornou um programa de governo, professor. Sim, além de se tornar um programa de governo com a marca bem definida, com um projeto inovador, né? Ele vem durante todo esse tempo sendo reconhecido, não só aqui na cidade, como fora da cidade. É importante destacar que aquilo que inicialmente nós imaginávamos que seria uma experiência para os alunos da cidade de Passo Fundo, ele foi se ampliando, né? Nós conseguimos em 2015 o reconhecimento do Rio Grande do Sul como uma referência educacional, um grande prêmio que nós recebemos como um projeto inovador e também com reconhecimento educacional da região nossa aqui, né, do Rio Grande do Sul. E também tivemos várias outras premiações nas cidades digitais, tivemos premiação como um projeto inovador, em vários momentos. Então ele vai tomando uma dimensão que até para nós foi gratificante saber que aquilo que inicialmente era uma ideia de pesquisa, né, uma ideia de extensão na universidade, assumiu uma proporção tamanha a ponto de a gente ter hoje alunos que participaram da primeira fase ali da Escola de Hack, hoje estando direcionando-se em áreas de ponta dessa área de tecnologia. Hoje os números já são cerca de 1.000 alunos que passaram pelo programa, professor. Sim, eu acho que esse dado o Adriano pode passar melhor, não só o número, porque o número ele representa talvez um dado muito cru, né? É importante o Adriano, que acompanhou cada uma dessas crianças, o impacto disso em termos da perspectiva de vida dessas crianças, da oportunidade para que as crianças mostrassem o seu talento na área da computação, até porque esse projeto ele vem de uma ideia muito simples, que todos os jovens eles têm grandes potenciais em 3 áreas distintas, seja na área da tecnologia, seja na área do esporte, seja na área da cultura. Mas particularmente na área da tecnologia, se a gente não fomenta isso através de projetos, de programas específicos, a gente nunca vai saber se esse aluno tem realmente grande potencial na tecnologia. Até porque muitas vezes esse aluno que desperta o interesse da tecnologia, que não é aquele interesse superficial mesmo, é o hacker, né? Aquele que vai avança, que faz grandes descobertas. Esse, às vezes até a própria família tem dificuldade. A própria família tem dificuldade de entender que ele tem um potencial, né? E aí a Escola de Hack traz isso à tona, né? Dá oportunidade, revela talentos, faz com que essa meninada pense de forma diferente, se desenvolva nas outras áreas do conhecimento, porque a gente imagina que isso é apenas para a computação, para a tecnologia da informação. Não, é para a vida dele toda. É um pensamento diferente, né? Que ele leva para a matemática, para a língua portuguesa, passa a ser um jovem mais participativo dentro das atividades da escola, tem mais interesse em estar na escola, né? Porque a escola passa a ter um sentido melhor para a vida deles. E o mais importante é que geram
espaços ou perspectivas de futura para esse jovem, né? Professor, muitas dessas crianças nunca tinham tido contato com um computador ou se tinham era aos programas básicos, né? Então elas chegam lá e conhecem uma nova perspectiva, né, nas máquinas. A grande questão da escola de hackers, além das que o professor Edmilson já elencou, é você tirar a pessoa de uma função de usuária de computador e dar a ela o maior poder possível sobre a máquina, que é programá-la, né? Então tem um cara chamado Douglas Ruskoff, do MIT, que ele fala que no mundo de hoje tu tem duas opções: programar computadores ou ser programado. Se você programar computadores, vai ter acesso ao painel de controle da humanidade. Se não programar, você vai ter sempre alguém ou alguma coisa que vai tomar decisões por você, né? Quando a gente começa a verificar que as grandes instituições do mundo, como por exemplo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, acabei de falar agora, é uma das 5 melhores universidades do mundo sempre que tem ranqueamento, né? Eles definiram que todas as áreas do conhecimento, todos os cursos lá, só se formam, os alunos só se formam se souberem programar computadores e operar com algum software de inteligência artificial. No médio espaço de tempo, todas as profissões vão demandar que em algum momento o indivíduo tenha alguma capacidade de programar computadores. Esse é um elemento. Um outro elemento importante, e isso a gente traz da caminhada de pesquisador da universidade, é que todo ano os estudantes que fazem parte do escola de hackers são acompanhados para a gente poder verificar em que medida aquilo traz algum tipo de benefício para eles, cognitivo ou no desempenho, né? E a gente teve, o ano passado, por exemplo, 100% dos estudantes que participaram do Escola de Hackers teve uma melhoria significativa no seu desempenho escolar. Por quê? Porque quando você programa, você desenvolve uma coisa chamada pensamento computacional. O pensamento computacional é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer um problema, dividir esse problema em pequenas partes, criar hipóteses de solução, prototipar, ou seja, criar a solução para aquelas pequenas partes e testar. Se funcionou para o próximo, se não funcionou, volta e vê o que não funcionou, né? E isso, trocando em miúdos, é a capacidade de aprender. Isso é um processo de aprendizagem. Então, a proposta do Programa Escola de Hackers é exatamente esse. Para além de possibilitar aos alunos o domínio da programação, é ajudá-los a desenvolver competências cognitivas que a programação de computadores é potente em desenvolver. Acho que esse que é a essência do projeto Escola de Hacker, né? Quando a gente fala disso, a gente sempre imagina só crianças usando computadores e ali usando um programa pré-definido. Não, não tem nada a ver com isso. São crianças que estão ali criando hipóteses, elaborando o seu pensamento, organizando as suas ideias, propondo soluções, testando soluções. Eu acho que isso é válido para qualquer fase da vida da criança, ou do jovem, ou do adulto, né? É ele poder ter uma metodologia de poder realizar as coisas, de enfrentar problemas, de buscar soluções para os seus problemas. Então, acho que é isso que é o grande ganho do projeto. É lógico que a tecnologia é pano de fundo, ela participa desse processo como protagonista. Mas o simples fato de a gente ver jovens parando as suas atividades, fazendo toda essa elaboração que a gente acabou de explicar, e tendo ganhos dessa elaboração no seu dia a dia, organizando suas atividades nas outras disciplinas que aparentemente não tem nada a ver com a programação, é que a gente vê que o resultado realmente é eficiente. Claro. Adriano, como o secretário falava também, é nessas oficinas que muitas vezes vocês descobrem algum talento, né? Algum estudante ali que já tem um dom para essa área da computação. Nós tivemos, há 1 ano ou 2 atrás, um menino que fazia parte das oficinas. No primeiro ou segundo encontro a gente já verificou que ele era muito bom na programação e ele foi convidado para fazer parte do grupo de pesquisa. Então o menino tinha 8 anos, participando de projetos junto com alunos de mestrado, doutorado, curso de ciência da computação, né? É a ideia de criar oportunidades, né? Os indivíduos precisam basicamente de oportunidades, não importa de onde venham, né? Então, quando você cria um contexto favorável para o desenvolvimento, me parece até natural que alguns pontos fora da curva apareçam, assim, né? Ou que a gente possa ainda catapultar um pouco mais pessoas para fora da curva. Eu acho que, olha, vamos pensar no caso específico desse aluno, né? Nós temos hoje na educação pública um grande desafio que é a inclusão. E muitos colegas imaginam que a inclusão é aquela criança que tem deficiência, quando na verdade a inclusão ela pega os dois extremos de uma curva de normalidade, que são as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, crianças que têm altas habilidades e superdotação.
que são essas crianças que, no momento que você desafia a buscar uma solução de um problema, eles trazem soluções extremamente criativas, rápidas, eficientes, e não depende da idade. Veja bem, o menino tinha 8 anos, né? E trazia soluções que, às vezes, um aluno do universitário tinha dificuldade de pensar naquela solução. Então, as estratégias que a gente usa para identificar talentos, dando oportunidade a essas pessoas se expressarem, e indiferentemente daquela área que a gente propõe, eu acho que isso que é o grande ganho, né? Saber que nós temos na nossa rede não só as crianças com deficiência, mas as crianças com superdotação e altas habilidades é que nos faz acreditar que esses projetos eles vão ter realmente, talvez ainda há muito tempo, a possibilidade de revelar grandes talentos na área de tecnologia em Passo Fundo. Sempre é importante destacar que a Passo Fundo é uma cidade que ela se revela todo tempo para nós, né? Uma cidade com grandes profissionais em diferentes áreas que nós temos, da saúde, educação, tecnologia, enfim. Mas esses profissionais eles só existem porque alguém acreditou neles. Só existe porque alguém deu oportunidade para que eles pudessem mostrar o seu talento. E quanto mais cedo a gente consiga fazer isso, melhor. Então eu imagino um cenário daqui aos próximos anos que Passo Fundo vai ter um grande arsenal de pessoas que vão ter muito mais facilidade de uso da tecnologia. Isso eu falo porque eu vim para cá nessa área, né, Adriano? No início a gente começou discutindo essa dificuldade que Passo Fundo tinha de agregar novos colegas na área de tecnologia, e hoje nós vamos ter daqui a pouco um grande número de crianças que vão estar na universidade com uma outra visão da tecnologia, com uma outra proposta de integração com essas mídias, mas basicamente com uma outra forma de entender essa relação do indivíduo com o problema e estruturar esse problema de modo a resolvê-lo, não reclamar de um problema, mas conseguir estruturar o seu pensamento de tal forma que ele consiga dar resposta, não apenas resposta, mas respostas criativas ao problema, que é isso que é a Escola de Hacker. Secretário, hoje quem pode participar? Todas as escolas têm alunos? As turmas são divididas como? O projeto ele é por adesão, né? Até porque a gente entende que não é obrigando, não é a escola de obrigação que ela vai resolver o nosso problema. É a escola que o aluno tem que desejar, os colegas têm que desejar ter isso dentro da sua comunidade. Então é por adesão. Nós estamos cada ano aumentando o número de escolas que aderem ao projeto, e esse ano vamos ter um número bem maior, né, Adriano? 23 escolas. 23 escolas participando do projeto. E mais 2 grupos no Prisma. Isso. E para nossa surpresa, já nós estamos com alguns anos já com a participação da educação infantil, que é um projeto que talvez caracterize o lado mais inovador desse projeto. Porque uma coisa é você trabalhar com linguagem de programação, porque ao mesmo tempo é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem, com pessoas que já são alfabetizadas. Outra coisa é você trabalhar com linguagem de programação com crianças de 5 aninhos que às vezes nem dominam a língua materna, né? E tem que pensar de uma forma diferente, construir significados a uma linguagem simbólica diferente. Então acho que o fato de nós termos abraçado agora nesse segundo momento, vamos dizer assim, da Escola de Hacker, as crianças da educação infantil e também os adultos, porque eles também têm que compreender por que as crianças têm tanto fascínio pela tecnologia e por que eles têm dificuldade nesse movimento. Eu acho que aí é o grande ganho, né? Nós fizemos uma cobertura total da criança ao idoso, tendo essa concepção. Então eu acho que ali vai se construir, na minha opinião, um projeto muito mais consolidado, como já está ocorrendo. Já estamos tendo muitas visitas de pessoas interessadas em conhecer a metodologia. Sempre para nós é muito gratificante ver as criancinhas pequeninas falando sobre os seus projetos, né? Falando as vontades que elas têm de construir os objetos que elas estão construindo hoje. E aí nós vamos precisar agora avançar mais, que essa é a proposta, né? Fazer com que a cidade de Passo Fundo entenda essa proposta como alguma coisa institucional mesmo, uma política pública consolidada, para que não se perca, porque a educação, às vezes a gente tem muitos ganhos que depois se interrompem em razão de novas tendências políticas que acontecem. Só que quando se fala de educação, tem que se falar de longo prazo. São projetos que têm que ter continuidade para que a gente possa, justamente como faz o colega lá, o Adriano, na faculdade, acompanhar, saber qual é o efeito disso. Se essas crianças estão tendo realmente ganhos educacionais, ganhos pessoais, daqui mais algum tempo, se elas vão ter perspectivas melhores em termos de emprego, de
profissionalização. E é isso que nós queremos, né? Fazer com que essas iniciativas elas transcorram longitudinalmente e que a gente possa acompanhar e ver o resultado efetivo dessas políticas públicas. Adriano, e essas oficinas acontecem na Universidade de Passo Fundo, lá no laboratório de informática? Quantas vezes por semana? Como é que é na prática? Só a oficina de educação infantil acontece na UPF, porque a gente usa tablets para usar o Scratch Junior, que é o software que a gente utiliza, que é do MIT também. Então as crianças vão para lá toda semana, 2 horas. As outras oficinas acontecem nas escolas, geralmente em contraturno, né? Então os monitores vão até a escola e trabalham de 2 a 3 horas por semana com um grupo de estudantes, né? Com a terceira idade, para o semestre que vem, então, vai ser na UPF o Educação Infantil, a Escola de Hackers, que são as 23 escolas nas escolas, e nós vamos ter 2 grupos no Prisma, um da terceira idade, que é a Academia White Hat, e também na biblioteca, mais um grupo na biblioteca, junto com a Sencas, e no Prisma também, a Escola de Hackers Avançada, que são os 10 melhores desse ano, os 10 alunos que mais se destacaram, que vão começar a trabalhar com robótica. Daí. Que legal. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão da terceira idade no próximo bloco, Adriano. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora também, secretário, e já voltamos com o programa Política em Ação. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Política em Ação aqui no canal 16, que hoje fala sobre a Escola de Hackers, um programa da Prefeitura de Passo Fundo em parceria com a UPF. Professora, a gente falava então um pouquinho dessa faixa etária de quem pode participar da escola. Como o secretário comentava, começa então desde o berçário de hackers que vocês falavam antes até a terceira idade. Então, como é que funciona? A Academia White Hat, primeiro eu vou explicar por que desse nome, né? Na graduação dos hackers, que não são criminosos virtuais, para quem acha que são, os criminosos são chamados crackers, esse é o nome correto, né? Vou fazer um parênteses para dizer que o hacker é aquele cara que é apaixonado por aprender, que quer resolver problemas, que é criativo e que quer colocar a serviço dos outros aquilo que ele constrói. Então, todos nós podemos ser hackers, seja qual for a nossa função. Muitas vezes, gente, desculpa te interromper, eu ouvia falar nessa palavra e já pensava, o hacker é uma espécie de ladrão, né? Aquele que rouba informação, mas não é isso. Não, esse é o cracker, né? A mídia usa de forma indevida, né? Inclusive, é muito bom a gente ver lá fora os programas para hackers, né? Que é o programa para aquelas pessoas que gostam de futucar, que gostam de buscar soluções. Esse é o hacker, né? O crack é aquele cara que faz o uso indevido. Que leva para o criminoso. O criminoso, exatamente. São duas palavras distintas. Isso. E dentro da graduação dos hackers, tem desde os mais iniciantes até os mais experientes, né? Que são os white hats, que a gente chama. Então, no mundo fora dessa terminologia da computação, também existem pessoas mais experientes, né? Que tem uma visão de mundo diferenciada, tem uma potência dessa no mundo também que é maior do que aqueles que estão iniciando, que é a terceira idade. Então a gente criou o White Hat para poder não somente oportunizar a esse grupo de pessoas uma forma diferente de contato com a tecnologia, no sentido até de empoderá-las, né? Porque a gente verifica que a tecnologia ela acaba sendo às vezes um elemento de tensão, um elemento de apreensão, né? Porque são tecnologias que chegaram na vida dessas pessoas depois que eles já tinham filhos, netos. Né? Aí depende sempre de alguém para isso, né? Exatamente. Então, quando você possibilita que essas pessoas não somente utilizem redes sociais, mas programem computadores, o efeito que isso traz para a autoestima e também as possibilidades que se abrem de utilização para essas pessoas que já têm tanta experiência são enormes, né? E tem um outro elemento que a gente quer verificar, é em que medida a programação de computadores, que trabalha com memória, trabalha com abstração, trabalha com criação de estratégias, testagem de hipóteses, pode ajudar essas pessoas
em questões ligadas ao envelhecimento humano, né? Do ponto de vista da memória, do ponto de vista da atenção, do ponto de vista do tempo, né? Da utilização do tempo. Então tem sido interessante nesse sentido para a gente poder fazer também essa experiência e ver como é que é a programação de computadores, quais são os benefícios para a terceira idade. Que legal. Existe uma teoria que mostra que quanto mais as pessoas envelhecem, o medo dela é a dependência. Estar na dependência de algo ou não ter conhecimento de algo, né? E uma das estratégias boas para se resolver essa questão é dar a ela o protagonismo, se empoderar de algo que ela consiga dizer, não, isso eu tenho domínio, eu não preciso de alguém para mim. E a tecnologia foi esse elemento muito forte que fez com que muitas pessoas, mesmo com alto grau de escolarização, se sentissem dependentes dos outros. Eu lembro que quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma pesquisa onde a gente mostrava que pessoas, mesmo com um grande nível de escolarização, sentiu-se muito assim, em situação de total despreparo diante de um caixa eletrônico, por exemplo. Se sentiu desconfortável diante do caixa eletrônico, porque elas precisavam de uma ajuda. E aí você vê o quanto, naquele momento, precisávamos criar esse empoderamento nessas pessoas, essa distinção entre o usuário e um cara que dominasse a tecnologia. Lembra quando a gente falava aqui, né, da universidade, que talvez a maior contribuição que a universidade pudesse dar naquele momento era fazer com que as pessoas se sentissem protagonistas e não fosse diminuindo a sua função ou seu papel ou sua autoestima em função daquilo que elas viam na frente como uma necessidade de alguém que está ao seu lado, alguém que ela tivesse que necessariamente pedir ajuda, ou mais o pior, ela ter que sentir-se numa situação constrangedora, às vezes, como a gente vê no banco, né? Então, acho que esse projeto, ele resgata tudo isso, a autoestima, o empoderamento, o fato de uma pessoa de idade dizer, não, agora eu consigo falar com o meu neto que está no exterior porque eu me apropriei de uma tecnologia, eu sei fazer isso. Construir o seu Facebook, uma página qualquer, para poder expor as suas ideias, um blog que seja para discutir as ideias, enfim, ela ser protagonista, ela não está ali apenas para assistir alguma coisa que os outros faziam para ela. Que legal. Secretário, então, os estudantes matriculados na rede municipal de ensino para participar e na terceira idade, qual que é o requisito, quem pode participar? São aqueles que são atendidos pelo DAT, né? Aham. Então a gente faz um contato direto com a coordenação e a coordenação verifica quais são aquelas pessoas que gostariam de participar da oficina no ATRET. Nós temos um número reduzido da educação infantil, porque a gente precisa dar um atendimento mais individualizado para as crianças. Temos também um número reduzido de vagas para a terceira idade, exatamente porque também precisamos, ou melhor, a metodologia demanda que a gente dê mais atenção a esse grupo de pessoas, né? Então a gente tem geralmente 10 pessoas em cada um desses grupos das pontas, né? O Escola de Hackers nós vamos atender esse ano por volta o ano que vem 180 jovens, né? Estudantes. E o Escola de Hackers avançada vão ser 10 dessa semana, então desse ano. Então a gente vai estar atendendo um grupo aí de 250 pessoas no ano que vem com o programa Escola de Hackers. O professor Edmilson falava uma coisa que é bem importante, né? É fundamental que a gente trabalhe na linha de criar uma política pública para que o programa Escola de Hackers, que tem um baixo investimento da administração pública, do ponto de vista de manutenção, e que tem muitos desdobramentos positivos, possa ser perene e não somente para aquelas escolas que naquele ano se interessam, né? Mas que a gente possa construir, seria interessante, uma sistemática onde todos os estudantes das escolas municipais pudessem aprender a programar computadores. A gente fez um estudo, a Passo Fundo é a única cidade desse porte que tem um programa desse vulto, assim, que tem um programa potente como a Escola de Hackers, né? E que pode, com pouco investimento, com pouco esforço, atender muito mais pessoas e num médio espaço de tempo, é médio mesmo, porque essa gurizada daqui a pouco está na faculdade, a gente fala em cidades digitais, a gente fala numa cidade altamente com muita tecnologia, com muita inteligência, né? Talvez a programação de computadores possa dar um impulso que a gente precisa para que a gente possa alçar realmente um outro patamar no ponto de vista de cidade educadora e cidade inteligente.
Tu entra num ponto, Adriano, sobre a formação profissional também, né? Pode ser que nessa escola algum estudante veja, é isso que eu quero fazer, é essa profissão que eu quero seguir também. É uma formação. Sem dúvida alguma, a computação, a programação de computadores, ela perpassa todas as áreas. Não existe nenhuma área do conhecimento humano que possa dizer, eu não preciso de software, eu não preciso de programação, eu não preciso de nenhum apoio tecnológico, só preciso do profissional humano mesmo, né? Então, isso ainda não está muito evidente, mas se a gente começar a fazer uma análise um pouco mais racional das tecnologias e de como as profissões têm se transformado, seria muito adequado, seria muito importante que nós começássemos agora a desenvolver nesses jovens uma habilidade que vai fazer toda a diferença na vida deles daqui a 5 anos. E 5 anos é muito rápido, passa muito rápido, né? Vai ser um ponto importante no currículo desses jovens, né? O chamado efeito Coreia, né? O efeito Coreia, o efeito dos tigres asiáticos, né? Quando eles começaram a pensar a sociedade, o futuro deles, eles pensaram fazendo isso. Ou seja, nós temos que criar a base para que daqui a 5, 6, 10 anos a gente possa ter um crescimento, incluindo um crescimento estável. Né? O Brasil tem muita dificuldade de crescimento. E o crescimento não é só econômico, ele tem que crescer junto, paralelo com a sociedade, com as profissões e tudo mais. E por isso a gente precisa criar uma base para isso. Lógico que o futuro, a gente já sabe como é que vai ser. Com o domínio das tecnologias, muito mais do que isso, a inteligência artificial vai estar muito mais presente, a robótica muito mais forte. E a gente precisa preparar pessoas para isso, porque senão daqui a pouco nós vamos estar sendo sucumbidos por essa tecnologia. A tecnologia ela é muito simples de a gente entender, né? Eu trouxe para vocês na época da faculdade uma ideia de Goethe que dizia que tecnologia é como uma tempestade, que se aproxima e atinge a todos. Não existe esse negócio do cara dizer, não, vou ficar isolado. Não, é uma tempestade e que vai atingir a todos e vai chegar. Então a gente tem que se preparar como sociedade para entender que daqui a 5, 6, 10 anos a cidade de Passo Fundo vai ter uma outra matriz talvez, né? E para isso a gente precisa construir essa base dessa matriz, porque os serviços, a indústria, o comércio, ele vai estar passando por transformações como todo e qualquer setor vai passar por transformação, os hospitais, enfim, todos. E para isso nós precisamos construir uma sociedade que vai acompanhar esse desenvolvimento, e são esses jovens. A gente precisa fazer com que eles entendam que a programação de computador é uma coisa, o pensamento computacional ele é muito mais amplo. E é esse pensamento computacional, essa capacidade de buscar soluções criativas é que vai impulsionar a sociedade. São esses jovens que vão ser grandes programadores no futuro, né, Adriano? Sem dúvida, que vão poder ser muito mais do que são com a tecnologia. Tem uma historinha que ilustra bem isso, né? É uma história, na verdade, não é uma historinha. O Kasparov, que foi o maior xadrista do mundo, ele perdeu em 1997 um campeonato de xadrez para o Deep Blue. O Deep Blue estava entre os 500 computadores mais potentes do mundo em 97. Agora ele é 4 vezes mais lento que qualquer smartphone que a gente tenha nos bolsos, né? E ele perdeu aquele campeonato e ele poderia ter feito o que talvez a maioria das pessoas fizesse, que é pendurar chuteiros e dizer, eu não jogo mais xadrez porque eu, o maior xadrez do mundo, um ser humano, perdi com um computador. Ele fez o contrário. Ele tem um campeonato mundial de xadrez, que leva o nome dele, onde até então só pessoas podiam se inscrever. Quando ele perdeu para o Deep Blue, ele abriu uma nova categoria, que era a categoria de eu inscrever o meu computador em inteligência artificial. Então eu tinha escrito um software para jogar xadrez, eu inscrevo o meu computador. E agora, bem recentemente, acho que em 2011, por aí um pouquinho depois, ele abriu uma terceira categoria de inscrição. Quando eu me inscrevo no campeonato do Kasparov, eu posso me inscrever como pessoa, ser humano, só eu. Eu posso me escrever o meu software para jogar contra seres humanos e outros softwares, ou tem uma categoria chamada Centauro, que é onde eu me inscrevo com o meu software. E depois que ele criou essa categoria, nunca mais só um ser humano ou só uma máquina ganhou. Sempre a soma do ser humano e máquina. E eu acho que essa história ilustra bem o que pode a tecnologia para os seres humanos, né? Não pensar numa lógica de substituição. Óbvio que algumas atividades vão ser substituídas. Se a atividade que a gente faz tem algum nível de previsibilidade ou repetição, ela pode ser substituída por uma máquina. Agora, a grande questão é em que medida, quando eu domino essa máquina e quando eu posso ver ela como uma ferramenta para mim, ser humano,
eu posso ser muito mais potente, chegar muito mais longe, né? Então, trabalhar com programação de computadores está muito além de formar pessoas para a área de TI, mas sim formar pessoas que possam ver na tecnologia suportes para que elas possam impactar muito mais ainda no mundo. Existe uma diferença bem claramente para nós entre informatização e automação. Automação é rotina, são atividades rotineiras que você pode realmente substituí-las. Em alguns casos é até interessante porque são atividades que colocam em risco as pessoas. Quanto mais a rotina ela é estressante, ela pode provocar danos, né? Mas isso é automação. Isso é, por exemplo, um robô que aperta 2.000 parafusos numa fábrica, né? Podemos colocar uma pessoa para fazer isso. Certamente podemos fazer isso, mas não seria um trabalho digno do ser humano. Então, automação. Informatização é esse pensamento criativo que uma máquina não vai ter. É buscar soluções criativas para um problema, que talvez não seja os parafusos que tem que ser apertados, talvez fazer um novo design de carro nem precisaria de parafuso. Isso a máquina não vai fazer, a máquina vai apertar o parafuso. Então, quando a gente pensa na sociedade, não no aspecto da automação, que muitas vezes se pensou que a tecnologia viria para desempregar, ela pode vir, se ela for concebida como produto final, com uma criação de uma massa de indivíduos que não têm o domínio da tecnologia, que são usuários e, portanto, vão ser substituídos. Volto a repetir a questão inicial. Escola de hacker não é para fazer a pessoa aprender a usar um programa de computador. É para ele programar um computador. É para que ele criar os seus próprios programas, as suas próprias soluções. Então, esse é o nível que nós queremos, em que o indivíduo crie soluções criativas com o apoio da tecnologia e não ao contrário. Secretário, professor, acho que com essas mensagens que vocês falaram, a gente pode ir encerrando o nosso programa, vendo a importância, né, de um programa de governo, ou seja, também um projeto de uma universidade como é a Escola de Hackers, né, que mais estudantes possam participar, né, desejamos sucesso para o próximo ano e para as próximas edições da escola. A ideia é que a gente possa ampliar cada vez mais, que nós pudéssemos ensinar mais professores a programar também, né? Que a gente pudesse, que as crianças pudessem levar para os seus pais brincadeira que é programar e que a gente pudesse se convencer de uma vez por todas que a tecnologia, como diria Humberto Eco, é água morra abaixo. Agora depende de nós saber se a gente quer ser pego de surpresa ou se a gente quer de fato estar preparado para isso. Com certeza. Muito obrigada, secretário, professor Adriano, pela participação de vocês, pelas informações. Obrigado. Agradeço. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.